Vamos todos de pé abrir a Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo número 2. Joel capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 27. Joel capítulo 2, verso 12 até o verso 27. A Bíblia diz: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor me mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém. Pai querido, obrigado pela tua palavra e pela oportunidade que temos mais uma vez, reunidos em teu nome nesse lugar, lermos a tua palavra, ouvirmos a tua voz. E precisamos dela para alimento espiritual, para a edificação de cada um de nós. Edifica-nos, Senhor, pela tua palavra essa noite. Fala ao nosso coração, transforma a nossa vida, dá-nos entendimento da tua palavra, para que esta verdade nos livre do mal, Pai, e nos conduza em segurança. E usa, Senhor, a minha vida como instrumento em tuas mãos. Eu te peço unção, poder do Espírito Santo para ministrar de acordo com a tua vontade e tocar nos nossos corações para que todos sejamos edificados pela tua palavra. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está uma profecia de Joel.
profeta do Senhor. E quando Joel escreveu essa profecia, como tantas outras que a gente tem visto aqui na Bíblia, na palavra de Deus, a situação que o povo vivia não era nada boa. E sempre que isso acontece, por misericórdia, Deus envia o profeta. Envia o profeta com uma unção para falar, para alertar, para chamar a atenção, para produzir uma mudança, uma transformação que possa mudar a situação que as pessoas estavam vivendo. E aqui não é diferente. Quando Joel escreveu essa profecia, a situação do povo de Judá era muito ruim, para variar, não é? Como eu tenho dito, muito ruim. Estavam vivendo uma situação muito difícil. Primeiramente porque, naquela época, naquele momento, uma grande seca tinha tomado conta da terra. E para piorar, além da seca, que não permitia que a terra produzisse direito o seu fruto, então ainda era pior do que a seca, havia também uma praga de gafanhotos, como nunca o povo tinha experimentado antes. Então, a dificuldade de nascer alguma coisa para comer por causa da falta da chuva. E aquilo que nascia ainda era devorado por gafanhotos. Esse era o contexto do que estava acontecendo. Então, você imagina uma situação muito difícil. É o que aquele povo estava vivendo. Mas, consequência do seu pecado. Consequência das suas escolhas, das suas atitudes. E eles estavam colhendo em suas vidas aquele momento de dificuldade. É nesse momento que Deus manda Joel trazer uma palavra para despertar, para corrigir e para mudar o rumo daquela situação. Então, além de tudo isso que eles estavam vivendo, na sua economia, no problema econômico, falta de alimento, gafanhotos devorando os alimentos, havia também um problema político. Havia uma ameaça de invasão de um povo do norte que vinha para tomá-los, para invadir a sua terra, e fazê-los escravos. A Bíblia fala também na sua profecia desse povo que viria do norte para invadir Judá. Então, além de um problema econômico, financeiro, havia essa ameaça política sobre o reino. E Joel está aqui profetizando, dizendo ao povo que muito do que eles estavam passando era consequência dos pecados deles. Veja como é difícil a situação do profeta, não é? Porque as pessoas, quando estão em dificuldade, elas não querem ouvir algo desse tipo, né, irmãos? Elas querem ouvir um consolo, elas querem ouvir uma palavra de agrado, mas a missão do profeta é muito amarga. Por quê? Apesar de toda aquela dificuldade, ele ainda é levantado por Deus para dizer para elas o seguinte: olha, isso tudo que vocês estão passando é consequência do comportamento de vocês. É consequência das escolhas erradas, do pecado que vocês deliberadamente decidiram praticar. Então é assim que Joel é levantado por Deus para apontar o pecado daquele povo. E na profecia, ele conclama o povo ao arrependimento, para que então, a partir do arrependimento, houvesse uma futura restauração de Deus em relação a toda aquela situação adversa. Nisso se resume aqui a profecia de Joel, uma parte dela que nós lemos aqui no capítulo 2. E aí, eu sempre, talvez você se pergunte, né, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a igreja, com o tempo atual? Eu sempre faço um paralelo entre Israel e a igreja, por causa da condição de Israel como povo de Deus e da igreja hoje, que também tem a condição de povo de Deus. E também passamos hoje muitas dificuldades. Tenho falado ultimamente à igreja, nas últimas semanas, a respeito das dificuldades que a igreja tem enfrentado. E os perigos e problemas que a igreja tem enfrentado nascem de dentro dela mesma, por causa dos erros da própria igreja, dos pecados dentro da própria igreja. E aí isso se reflete na igreja de uma maneira geral. Então eu percebo que este texto e muitas outras profecias bíblicas têm uma íntima relação com o que a igreja vive hoje.
como povo de Deus, mas passando por problemas semelhantes. E um paralelo que podemos traçar entre a situação de Judá naquela época e a situação da igreja hoje é bem evidente ao olharmos aqui para o texto. Eu disse a você que eles passavam por uma seca, não chovia naquela terra. Hoje a igreja do Senhor também tem passado por uma seca, porque a terra em que estamos é uma terra seca. De uma maneira geral, as pessoas hoje estão secas, frias, vazias. E a igreja está inserida nesse mundo, num mundo que é assim, em que há uma sequidão muito grande na vida das pessoas. Mas o que a igreja tem feito para trazer a água viva que o Senhor Jesus prometeu a estes que vivem nessa sequidão? Muito da igreja não tem feito nada, e o pior, estamos também nos secando. Alguns dentro da própria igreja estão se tornando secos como as pessoas do mundo. Então esse texto tem tudo a ver conosco. Eu disse aqui que o povo passava por uma ameaça de gafanhotos, que devoravam tudo aquilo que eles plantavam, o fruto do trabalho de todos eles. Hoje também, gafanhotos têm devorado o fruto do trabalho de muitos de nós que estamos na igreja. Tanta gente hoje tem tido problemas financeiros, também dentro da igreja. Ah, pastor, mas agora estamos num momento de crise. É verdade, estamos num momento de crise, né? Só se fala em crise. A crise no governo, a crise financeira, o desemprego, as coisas todas acontecendo. É verdade. Mas na igreja também essas coisas estão acontecendo. O gafanhoto tem devorado também o mantimento de muitos de nós. Tudo isso tem acontecido e isso não é normal. Embora haja uma crise, há uma promessa de Deus sobre o seu povo. E o seu povo, a princípio, seria imune a estas coisas, mas não estava ali naquele momento imune por causa do próprio erro, por causa do próprio pecado. Então há esse paralelo. E diz também a história que o povo sofria uma ameaça do Reino do Norte, que queria, de alguma forma, invadir, tomar, destruir. Hoje também o inimigo tem tentado invadir a igreja, irmãos. O inimigo tem tentado de todas as maneiras invadir a igreja, e a igreja nunca esteve tão ameaçada quanto hoje da invasão do mundo. Porque, veja só, a igreja, pelo menos aqui no Brasil, não sofre perseguição, não há dificuldades para você abrir uma igreja, né? Não há impedimentos, não há resistência. De uma certa maneira, é uma grande liberdade. Mas isto não melhora a situação da igreja. Porque também o mundo tem invadido a igreja. E aí é o tema que eu coloquei aí semana passada para a nossa reflexão, de ver como pode uma igreja ter um comportamento tão diferente do que está na Bíblia. Como pode um povo que se diz cristão ter uma postura tão distante do que nós vemos na palavra de Deus? Porque o mundo está invadindo a igreja. E coisas que a gente nem se preocupava há um tempo atrás, hoje em dia nós ficamos preocupados. Porque há um tempo atrás um cristão não pensava em certas coisas, não cogitava certas coisas para a sua vida. Hoje começou a cogitar, começou a absorver costumes que são do mundo. Então começam as grandes questões na igreja. É pecado isso, é pecado aquilo. Eu andei falando para você, a tatuagem, o piercing, isso, aquilo, outro. Aí daqui a pouco vamos perguntar, é pecado fumar maconha? É pecado cheirar cocaína? A gente tem dúvida em coisas que a gente não deveria ter dúvida. Por quê? Porque são óbvias. Mas por que a gente tem dúvida? Porque está todo mundo fazendo. Então, o dia que tiver todo mundo cheirando cocaína, alguns cristãos vão dizer, pastor, tem uma carreirinha aqui para a gente. É ou não é? Está todo mundo fazendo? Então, o mundo está invadindo a igreja. A maneira de vestir, a maneira de falar, a maneira de se portar, tudo isso está entrando na igreja. É uma invasão silenciosa, mas que representa um perigo real. Assim como essa invasão
citada por Joel representava um perigo real para o povo naquele momento. E tudo por quê? Pecado, frouxidão, tudo porque afastados dos princípios de Deus. Será que a gente precisa ficar pensando se uma roupa é decente ou não? Precisamos ficar quebrando a cabeça se um comportamento é decente ou não? A Bíblia diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, e eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Fazemos coisas de maneira dominada, porque está todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também. Está todo mundo escrevendo no corpo, eu tenho que escrever também. Por que eu me domino por essas coisas? É pecado, não é pecado? Não é questão de ser pecado ou não pecado. Convém ou não convém? Me aproxima do mundo ou me aproxima de Deus? Me torna parecido com o filho de Deus ou me torna parecido com o filho do diabo? É isso que eu tenho que pensar. O meu comportamento, a minha roupa, aquilo que eu falo, a minha maneira de vestir, o que eu bebo, me torna parecido com o filho de Deus ou me torna parecido com o filho do diabo? Não é questão de é pecado ou não pecado. E tem coisas que não estão explícitas na Bíblia que é pecado. Não, não é pecado, é que não convém. É lícito, mas não convém. Não é para mim. Não faz parte da minha vida. Esse é o grande problema. Então a igreja hoje vive também uma grande ameaça de invasão. Está uma secura danada, o gafanhoto está devorando todo mundo, e a invasão está acontecendo sem a gente ver, sem a gente perceber. Ela está acontecendo. Então é uma situação muito parecida com a situação em que Joel foi levantado para pregar aquele povo. E qual é a palavra de Deus para aquele povo e qual é a palavra de Deus para nós? É a mesma. A palavra de Deus não muda. Amém, irmãos? As igrejas podem inventar moda, os pastores podem inventar moda, as igrejas podem inventar costume, mas a palavra de Deus não muda. A profecia é exatamente a mesma. A mesma palavra que Joel colocou lá, eu posso trazer hoje para cá, para a igreja, e botar do mesmo jeito, não precisa mudar nada. A palavra de Deus não muda, quem muda somos nós. E nós não aprendemos com a história e praticamos as mesmas coisas, os mesmos erros que Israel praticou. As mesmas murmurações, as mesmas idolatrias, as mesmas coisas. As mesmas provações a Deus, as mesmas coisas fazemos hoje. Não aprendemos com os erros e a palavra é a mesma dita por Joel àquele povo, é a palavra para os dias de hoje. Para os crentes, não esqueça o seguinte, essa profecia, como todas as outras, a grande maioria, 99% das profecias bíblicas, são para o povo de Deus. Há poucas profecias bíblicas aqui que não sejam para o povo de Deus, seja para um povo específico, aqui ou ali. A maioria, a grande maioria das profecias são para o povo de Deus. Então, o que Deus quer falar não é para o estranho, não é para o do mundo, é para o cristão, é para o israelita, é para o de Judá, entende? Então, o que Deus falou por Joel a Judá, hoje quer falar por Joel a nós, igreja. E aí, olha como o discurso é pesado, irmãos. Versículo 12, onde nós começamos a ler. Olha como é que Joel começa aqui a profecia. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. O que ele diz? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. E é interessante você falar isso para a igreja hoje. Igreja, converta-se. Pastor, mas eu pensei que eu era. Se Deus está dizendo para converter, de repente a tua conversão não era tão boa assim, né? De repente você achava que era. De repente aquilo que você pensa sobre você mesmo não é aquilo que Deus pensa sobre você. É interessante porque Deus está falando com o povo dele, que sabia que era povo dele, que tinha consciência que era escolhido por Deus, tudo aquilo. Mas Deus está dizendo, você, converta-se. Converta-se, mude o teu caminho. Porque o teu caminho tem que acompanhar a tua fé. A tua caminhada tem que ser coerente com aquilo que você crê e professa. Então, converta-se.
E eu vejo hoje Deus dizendo a muitos crentes, entre aspas, na igreja, a mesma coisa. Ô, querido, converta-se. E converta-se de verdade, tá? Para de brincar de que sou crente agora. Converta-se mesmo. Você já viu a quantidade de gente que está dizendo na igreja que é convertida agora? E a gente fica especulando, né? O Facebook é uma festa, né? Ah, o fulano se converteu. Ah, o artista tal se converteu. Vamos ver se converteu mesmo? Vamos deixar passar uns 10 anos para a gente ver se converteu mesmo? Vamos deixar um tempinho? Então eu não me animo, não. Eu já vi o Emerson Fittipaldi, já botaram que converteu. Agora a moda é o Zé Ramalho, que se converteu. Tomara Deus que tenha. Eu gosto do Zé Ramalho, tem uma voz bacana, né? Tomara que tenha se convertido. Agora não me emociona em nada saber que ele se converteu. Porque o Zé Ramalho se converter é a mesma coisa que você se converter. Ou não? Ele é melhor do que você? Ele é tão carente de Deus como qualquer um de nós antes de conhecermos a Cristo. Então essas coisas não me entusiasmam muito, não. Deixa o tempo passar. Porque agora a gente olha a Deus aqui dizendo para o povo de Deus, convertei-vos, e com jejum e com choro. Você lembra que eu já disse aqui várias vezes que eu não acredito em conversão sem choro? Não dá para acreditar, não dá. Não é o choro simplesmente o choro, mas é o confronto. Conversão é o confronto de você com o seu pecado. É você reconhecer que você é pecador, e isso faz com que você reconheça o quanto você ofende a Deus. Então, no momento da conversão, em que o Espírito Santo abre os teus olhos, você certamente vai lamentar e chorar pelo seu pecado, pelo mal que você vinha fazendo contra Deus. Mas hoje o que se chama de conversão é o seguinte: entrou para o grupo evangélico, entrou para a agremiação evangélica, entrou para uma igreja. Isso não é conversão. Conversão é reconhecer o que é um pecador desgraçado, reconheceu pelo Espírito Santo que seus olhos foram abertos para que ele enxergue que é pecador, e agora recebeu de Deus aquilo que só Deus podia fazer por ele, perdoar os seus pecados. E isso é um momento muito emocionante. Então não há conversão sem choro. Por isso Deus diz aqui, olha, convertei-vos com choro, com jejum, com pranto. Convertei-vos de verdade, de coração. Não de, oba, estou na igreja agora, vou vender meus CDs na igreja. Não. Convertei-vos de verdade. E no verso 13 ele completa: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. Olha o que ele está dizendo: conversão de fato, não de aparência. Deus está aqui dizendo que alguns tinham aquele costume de rasgar as vestes, né? Rasguei minhas vestes, botei pano de saco, cinza, Deus, minha culpa, minha máxima culpa. Você lembra disso? Ninguém lembra. Tá? Aí, converteu. Não rasgue as vestes, rasgue o coração. Não estou querendo ver o teu teatrinho, não estou querendo ver o teu desempenho, eu estou querendo ver o teu coração, e Deus é o único que consegue ver o coração. Por isso ele diz, olha, rasgue o coração, não as vestes para todo mundo ver, rasguei minhas vestes. Não, rasgue o coração, porque só Deus vê o coração, ninguém consegue ver o coração. Então Deus fala, rasgue aquilo que eu consigo ver, e não o que os outros veem. Não a aparência, mas a conversão verdadeira e de fato. E aí diz aqui Joel que Deus se arrepende do mal. E eu já expliquei isso aqui várias vezes na igreja, mas é sempre bom explicar. Arrependimento não cabe a Deus, né? A palavra é usada assim em português para que a gente entenda uma mudança de atitude, né? Mas se você analisar a palavra arrependimento, ela não cabe em relação a Deus. Porque arrepender é a decisão de não cair de novo. Deus não caiu nenhuma vez, como é que ele vai cair de novo ou deixar de cair? Entende? Então a palavra foi traduzida assim em português para que você consiga entender uma mudança de atitude em relação ao que você merecia. Porque o mal merece o mal. De Deus não se zomba, o que o homem semear, colherá. Mas Deus é tão bom, tão benigno, como diz Joel, que ele pode mudar a tua sorte, mudar aquilo que você merece.
se você se converter. Mas não só rasgando as vestes, mas rasgando o coração. Aí diz, então, haverá uma mudança também de Deus em relação a você. Ele não te dará aquilo que você merece. Ele exercerá sobre você a misericórdia e a graça. É isso que Joel está aqui dizendo nessas palavras. Versículo 15, na profecia, ele continua dizendo, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Veja, essa ordem é para todos. Deus está congregando todos, até as crianças ele incluiu aqui. Qual a ordem de Deus aqui? Nós precisamos desse sentimento de congregação. Precisamos nos converter com choro. Precisamos realmente prantear pela situação que está acontecendo. Precisamos ter uma atitude de conversão, não só de aparência, mas de fato e de verdade. E aí ele nos chama para a congregação, proclamar um jejum, uma assembleia solene. Igreja é assembleia, irmãos. E isso tem que ser solene a Deus. O nosso culto precisa ser mais cuidadoso para Deus. Toque trombeta em Sião, promulguem um jejum santo, proclamem uma assembleia solene, congreguem o povo, santifiquem a congregação, juntem os anciãos, os filhinhos, os que mamam, todas as idades estão incluídas aqui. O velho, o noivo, o médio, ele junta todo mundo para se voltarem para mim. A única saída que nós temos é nos voltar para o Senhor. Todas as faixas etárias, todos juntos, nos santificando juntos, nos congregando juntos, nos preservando mutuamente para servir a Deus. Essa é a ordem que Deus está dando a Judá e hoje dando para nós, para revertermos essa situação de seca, de gafanhoto, desses problemas todos que aquele povo estava vivendo. Isso também se aplica a nós. Verso 17, agora fala com os sacerdotes. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? A ordem agora de Deus é que os ministros devem também chorar e orar pelo povo para que haja uma restauração. Ministro é todo aquele que serve ao Senhor, todo aquele que ministra ao Senhor. E ele diz, os ministros devem orar, devem estar em oração pelo povo, pedindo que Deus poupe da vergonha, porque as pessoas estão dizendo, aonde está o teu Deus? E Deus está dizendo, orem por isso, orem. E muitas vezes as pessoas dizem isso para nós, às vezes com razão, irmãos, porque dizemos uma coisa e fazemos outra. E aí elas vão nos questionar, que Deus é esse que você serve, que você prega para mim, mas que você não vive primeiro na sua vida, na sua atitude? Certamente elas vão questionar. E a ordem de Deus é que os ministros do Senhor estejam em oração para que essa situação também seja revertida. E se isso acontecer, conversão com jejum, com choro, todas essas coisas que vimos até agora, se elas acontecerem, a partir daí, Deus então passa a fazer promessas de restauração. O problema nosso, queridos, é que nós queremos ler o texto a partir do versículo 18. Não queremos ler do 12 ao 17. Porque a partir do versículo 18 são as bênçãos de Deus. As bênçãos que Deus está prometendo como uma consequência da conversão, da mudança de vida e de atitude. Mas nós não queremos mudar, mas queremos ser abençoados. A igreja não quer mudar, mas quer receber bênçãos de Deus. E isso não vai acontecer. Quando Deus começa por Joel a falar a partir do versículo 18, tudo isso que ele diz a partir de agora é uma consequência dessa conversão verdadeira, desse rasgar de coração,
dessa santificação, dessa oração, tudo então vai acontecer como Deus planejou originalmente. Porque quais são os planos de Deus em relação a você? São te abençoar. Amém? O plano de Deus em relação ao povo dele é maltratar? Não, é abençoar. É cuidar. Esse é o plano de Deus. Mas nós alteramos os planos de Deus com o nosso comportamento. Então, daí, Joel traz a palavra, a profecia e diz, olha, se mudar, se converter, se chorar, se santificar, se orar, as coisas vão mudar. Versículo 18 e 19. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Por causa da atitude de mudança, de conversão, de oração, de santificação, Deus se mostra zeloso para com o seu povo, compadece-se do seu povo, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Ou seja, a atitude de Deus em contrapartida à atitude do povo é a bênção. Mas nós queremos a bênção, não queremos a atitude. Veja, nós queremos os cereais, nós queremos os mantimentos, mas nós não queremos a atitude. Eu digo nós, irmãos, a igreja de uma maneira geral. A igreja de Jesus, da forma como estamos vendo hoje. Queremos receber, mas não queremos transformação, não queremos mudança na nossa vida. E as promessas de Deus aqui são relativas a uma mudança. Então ele diz, vocês serão fartos, e não mais entregarei vocês à vergonha entre as nações. Esse é o plano de Deus. Deus não criou um povo para que ele seja envergonhado. Deus não criou filhos para que esses filhos sejam vergonha, assim como nós. Você cria filhos para que eles depois sejam a tua vergonha? Não. Você não quer isso para os seus filhos. Assim, Deus também não quer isso para os filhos dele. Então, o projeto original de Deus é a bênção. O projeto original de Deus é esse cuidado, essa proteção que vai ser restaurado se também houver uma restauração da parte da igreja, não é, irmãos? No versículo 20 ele diz, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. O que ele está prometendo? Eu vou livrar vocês dos inimigos. Eu vou guardar a igreja dessa invasão mundana, se a igreja se voltar para o Senhor, se a igreja se converter com pranto, se a igreja se santificar e orar. Aí Deus diz, eu vou proteger, eu vou guardar. Por isso que eu falei semana passada, tem sempre um remanescente. Lembra do que disse Isaías? Se Deus não tivesse deixado alguns poucos, nós já teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra. Às vezes, irmãos, a igreja tem se parecido com Sodoma e Gomorra. Você não tem ideia do que tem acontecido nas igrejas hoje, Brasil afora e mundo afora. Das práticas, das invenções, das canalices que estão aparecendo no nosso meio. Se Deus não tivesse deixado alguns, já tinha virado Sodoma, já tinha virado Gomorra. Então Deus quer livrar, e vai livrar, mas vai livrar o remanescente, mas vai livrar a minoria. E a palavra de Deus se cumprirá, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas qual é a igreja do Senhor? É a dos remanescentes, é a do trigo, não a do joio, é a da ovelha, não a do bode. Isso é sempre minoria. Muitos chamados, poucos escolhidos, essa é a igreja do Senhor. O que queremos? Fazer parte dela. Qual o projeto? Que você seja um desses poucos, que eu seja um desses poucos. Mas para esses, Deus está aqui prometendo livrar do inimigo. Está vindo o inimigo aí? Não se preocupe. Você se converteu, você rasgou seu coração, não as suas vestes. Eu conheço o teu coração, eu vejo o que ninguém vê.
Não se preocupe com o teu inimigo, eu cuido dele. Deus diz assim, eu vou desbaratar eles todos, vou confundi-los. Eles serão envergonhados, os teus inimigos serão envergonhados. Só que essa promessa é para isso. Eu já vi esse texto aqui ser pregado, irmãos, para a igreja toda. A coisa mais fácil do mundo é animar as pessoas. Só que eu não sou animador de auditório. Esse é a minha dificuldade, porque é fácil. Eu já vi pastor pegar esse texto aqui e animar todo mundo. Eu boto vocês para sambar na igreja. A gente vai pular, a gente vai fazer trenzinho. Porque eu começo a exaltar, e dizer, olha, Deus vai fazer, e você vai ficando aquela euforia, aquela alegria, oh, glória, e começa a pular e tal. Por quê? Só que tudo isso está condicionado, mas essa parte ninguém fala. Está condicionado a conversão, pranto, choro. Você quer só rir, mas para rir tem que chorar primeiro. Entendeu? Tem que mudar primeiro, tem que transformar primeiro. Mas a promessa é real. Deus diz assim, o teu inimigo, você não precisa se preocupar com ele. Você não precisa se preocupar porque eu vou proteger você. Eu vou guardar você. Eu vou preservar você, eu vou desbaratar esse inimigo todo aí. Não se preocupe. Olha aí, começa a dizer no verso 21, não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz o quê, irmãos? Grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Eles não tenham medo, está tudo faltando, está todo mundo dizendo que está uma crise danada, está todo mundo perdendo emprego, está todo mundo isso e aquilo. Eu guardo você, eu protejo você, eu livro você. Não tenha medo, Deus está dizendo. Mas para quem ele está dizendo? Para a igreja toda? Não, ele está dizendo para os poucos escolhidos. Ele está dizendo para os remanescentes. Ele está dizendo para todo mundo que diz que é evangelho? Não, ele está dizendo para quem se converteu, com choro e com pranto, quem rasgou o coração e não as vestes. Ele está dizendo para quem é crente verdadeiro, não para quem faz propaganda da sua crentice, que eu posso chamar de cretinice, que é melhor, não é, irmãos? É para esses que Deus está fazendo essa promessa, dizendo, olha, é como diz a Bíblia, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porque eu conheço você, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, o colocarei a salvo, porque você é meu, entende? Você não teve uma conversão de fachada. Eu conheço o teu coração, eu vejo como você o rasga, não apenas as suas vestes, mas o seu coração. Essa é a diferença. Então Deus está dizendo, você não precisa temer, que o Senhor vai restaurar. O inimigo que você teme, não precisa temer. A seca, não precisa temer, eu vou dar o alimento, vai nascer no teu, vai estar seco em todo lugar, mas na tua terra vai chover. Entendeu? Vai estar todo mundo com dificuldade, mas você vai ter o pão. Você vai ter o sustento. É a promessa que Deus está fazendo. Versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Veja, nem é muito, nem é pouco. É a chuva na justa medida. Você já viu como é que o mundo está hoje? O ano passado a gente estava preocupado, os reservatórios estão secos. Você lembra disso? A Cantareira secou, e agora o Paraíba vai secar também, e não sei o que lá. Agora está tudo cheio. Aí começamos a preocupar que agora está chovendo demais, já está enchendo as coisas, já abriram as comportas da usina. Aí um dia não chove nada, outro dia chove. Deus está dizendo, eu vou te dar na medida certa. Não vai ter muito, nem vai ter pouco, mas vai ter a medida que você necessita. Deus, como disse Paulo, o meu Deus, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, na medida certa, na medida que Deus sabe que você precisa. E Ele disse, Ele vai te dar essa chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea serôdia, as eiras se encherão de trigo,
os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Isso aqui também é muito interessante, porque eu já vi tanta gente pregando contra os gafanhotos. Você já viu? Eu já vi gente amarrando os gafanhotos, eu já vi gente chutando os gafanhotos, matando os gafanhotos, pisando nos gafanhotos. Só que Deus está dizendo que os gafanhotos são dele. Deus está dizendo que foi ele que mandou. Você percebeu isso aqui? Ele está dizendo que é ele que mandou esses gafanhotos. E o povo está mandando, está matando. Olha lá. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Deus está dizendo assim, olha, quem mandou esses gafanhotos não foi o diabo, fui eu. Esses gafanhotos fazem parte do meu grande exército que eu mandei contra vocês. É o problema aí. E a gente está matando o gafanhoto. Coitado do gafanhoto, é de Deus o gafanhoto. O gafanhoto é de Deus, gente. Agora, por que ele veio? Por que Deus mandou ele? É porque o erro é meu, o erro não é do gafanhoto. Eu não tenho que repreender o gafanhoto, eu tenho que repreender eu. Tem que repreender eu que não sou fiel a Deus, tem que repreender eu que não faço o que eu tenho que fazer. Eu que tenho que ser repreendido, não o gafanhoto. Porque Deus está dizendo que o gafanhoto faz parte do exército dele, que ele enviou contra mim. Veja como é que o povo de Deus está ficando doido hoje, irmão. Está repreendendo coisa que Deus mandou. Como é que pode isso? Está querendo matar o que Deus mandou. Não, não é assim que funciona. Isso é interessante, né? Mas é triste. E aí ele diz, comereis abundantemente, vos fartareis e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Deus é quem fará isso. É Deus que vai retirar os gafanhotos. É que vai deixar brotar as coisas, e vai restituir, e vai trazer, e vai fazer, mas para aqueles que de fato são convertidos, para aqueles que rasgaram o coração e não as vestes. E para esses, ele diz no final do versículo 26, o meu povo jamais será envergonhado. Você não chama Israel de povo de Deus? Chama. Quantas vezes Israel foi envergonhado? Um monte de vezes. Então como é que pode o meu povo jamais será envergonhado? Não, porque é o seguinte, a nação de Israel, toda vez que se corrompeu, foi envergonhada. Mas Deus sempre preservou alguns. Hitler foi lá, matou 6 milhões de judeus, mas matou todos os judeus? Não. Deus sempre preserva alguns. Deus sempre guarda alguns. A igreja hoje está uma corrupção danada e tal, mas Deus sempre preserva alguns. Elias pensava que todo mundo tinha dobrado os joelhos a Baal. Deus disse, não, tem ainda muitos aí que não dobraram o joelho a Baal. Tem muita gente ainda preservada, senão já tinha virado Sodoma e Gomorra. Então, Israel muitas vezes foi envergonhado, mas o povo está até hoje. E Deus restituiu o Estado de Israel como parte do plano. Todos os árabes querem acabar com Israel, e Deus não deixa acabar com Israel, porque Deus é fiel. O meu povo jamais será envergonhado. E ele repete isso 2 vezes, o meu povo jamais será envergonhado. Deus estará conosco, verso 27, sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Sabe o que eu quero? Eu quero ser povo de Deus. Só isso. Sabe o que eu quero? Eu quero é ser convertido de verdade. É o que a gente precisa. Você não precisa de fórmula. Você não precisa que alguém te ensine a ser abençoado. Que alguém te ensine a resolver a tua vida, a trazer a pessoa amada em 3 dias. Você não precisa disso. Você precisa, e cada um de nós, é se converter de verdade. É isso que a gente precisa. É rasgar o coração e não as vestes. E saber que somos povo de Deus. Eu sei em quem tenho crido, dizia o apóstolo Paulo. É essa certeza que você tem que ter. Eu sei quem é meu Deus. E como Jó disse uma vez, ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu sei em quem tenho crido.
Eu não tenho dúvida sobre Jesus, eu não tenho dúvida, eu sei. Tem coisas até que eu não entendo, tem coisas que eu não compreendo na hora que acontecem comigo, mas eu sei que meu Deus é fiel. Eu sei em quem tenho crido, e independente do que aconteça, eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele me guarda. Eu sei que Ele me livra. Eu sei que eu jamais serei envergonhado. Eu sei quem é meu Deus. É isso que a gente precisa. Que você saiba quem é o seu Deus. E que você saiba que você é filho, que você é povo e que você tem essa paz no teu coração. Mas se tem que consertar alguma coisa, conserta, irmão. Se tem que mudar, muda. Se tem que converter, converte. Não adianta enganar, porque a gente não engana Deus. Não adianta rasgar as vestes se não rasgar o coração. É só isso. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.